Dom Casmurro de Machado de Assis, com certeza um dos livros mais importantes do Brasil. Mas ele tem um segredo, um mistério que, olha, há mais de um século deixa todo mundo de cabelo em pé com a mesma pergunta. Afinal, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? É nesse vespeiro que a gente vai mexer hoje. Essas são as palavras do narrador, Bento Santiago. Palavras amargas que fecham o livro. Mas elas são muito mais que isso. São um resumo de uma vida inteira de suspeita, cravando o destino não só dele, mas do grande amor da sua vida e do seu melhor amigo. E aí é que tá a grande questão, né? A pergunta que vale 1 milhão. Será que essa traição realmente aconteceu? Ou será que tudo não passou da imaginação de uma mente doente de ciúme? A resposta, garanto, não é nada simples. Ok, então vamos lá. Para a gente entender a acusação, a gente precisa primeiro ouvir a história contada por quem a acusa, pelo próprio Bento Santiago, o homem que ficou conhecido justamente como Dom Casmurro. A história do Bentinho começa com um conto de fadas. Ele e a vizinha, Capitu, um amor puro de infância. Mas o destino, ou melhor, uma promessa da mãe dele, o joga num seminário. Ele consegue sair de lá, se casa com Capitu, eles têm um filho, Ezequiel. Tudo parecia um final feliz, certo? Mas é justamente aí que a tragédia começa. Uma suspeita vai crescendo, corroendo tudo por dentro, e transforma aquele jovem apaixonado nesse velho amargo e solitário. No início, quando ele lembra da juventude, a descrição que Bentinho faz de Capitu é pura poesia. Ela era a perfeição, a natureza, sabe? Aquele encanto do primeiro amor. Uma imagem quase sagrada. E agora, olha a virada. Os mesmos olhos que antes eram mágicos, agora, na memória do homem mais velho, viram prova de dissimulação, de falsidade. Essa mudança de percepção é o centro de todo o quebra-cabeça. Então, quais são as provas que o Bentinho apresenta pra gente? A questão é que são todas circunstanciais. Ele fala dos famosos olhos de ressaca de Capitu, da amizade dela com Escobar, o melhor amigo dele, fala do choro dela no funeral desse amigo que ele achou exagerado, e a prova final, a mais forte pra ele, a semelhança física que ele diz ser absurda entre o filho, Ezequiel, e o falecido amigo. Pra ele, caso encerrado. Só que é aqui que o autor, o gênio Machado de Assis, puxa o nosso tapete. Ele introduz um conceito literário que muda o jogo todo e nos obriga a virar detetives da história. E o nome dessa carta na manga é narrador não confiável. O que isso quer dizer? Basicamente, que a pessoa que está contando a história pra gente pode ter seus próprios interesses, pode ter uma memória péssima ou pode até estar mentindo de propósito. A gente simplesmente não pode comprar a versão dele como a verdade absoluta. E com essa informação, a pergunta muda completamente, percebe? A questão não é mais se Capitu traiu. A questão passa a ser, dá para confiar no que esse homem, o Dom Casmurro, está falando? Vamos ter que reexaminar tudo. E o mais impressionante é que as próprias palavras do narrador jogam contra ele. Ele diz que o objetivo do livro é recompor o que foi e o que fui, mas logo depois, ele mesmo admite, a minha memória não é boa. Ele se pinta de vítima, mas em outros momentos confessa ter pensamentos bem egoístas. Essas contradições são a maior pista de que a versão dele dos fatos, no mínimo, é bem duvidosa. Pensa bem, até o título do livro, o apelido dele, já nos dá uma dica. Casmurro quer dizer teimoso, fechado, alguém que vive dentro da própria cabeça. A identidade dele na história é a de um cara propenso a remoer as coisas, a se isolar. Isso joga uma sombra gigantesca sobre a imparcialidade do que ele conta. E aí a gente começa a entender, essa incerteza toda, essa dúvida, não é um defeito do livro. Pelo contrário, é uma escolha artística, deliberada e absolutamente genial de Machado de Assis. Vamos entender como ele construiu isso. Machado de Assis não era um escritor qualquer, né? Estamos falando de um dos maiores nomes da literatura mundial. Primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, o estilo dele era marcado por uma ironia finíssima e uma análise psicológica profunda, explorando justamente como a nossa mente pode torcer e distorcer a realidade. E tem essa metáfora dentro do próprio livro que é perfeita para explicar o pensamento do Machado. A vida é como uma ópera. Nem sempre o que se canta, a letra, combina com a música, o sentimento. Às vezes os fatos vão para um lado e as nossas emoções vão para outro, totalmente diferente. Ele cria um mundo onde verdade e percepção vivem em guerra. Então, no final das contas, a falta de uma resposta é de propósito.
Machado não queria que a gente descobrisse se Capitu era culpada ou inocente. Ele queria que a gente mergulhasse nas profundezas do ciúme, na forma como a memória nos trai e na ideia de que, talvez, uma verdade única, objetiva, simplesmente não exista. A interpretação de quem lê se torna a parte mais importante da obra. E isso nos leva à grande conclusão. Depois de olhar todos os lados da moeda, o caso é oficialmente entregue. O debate continua, e o veredito final, bem, esse fica por conta de cada um. Então, vamos para os argumentos finais. De um lado, a defesa. Como dá para condenar alguém com base no testemunho de um narrador que se confessa amargurado e com memória ruim? As atitudes de Capitu podem ser só amizade e luto. Do outro lado, a acusação insiste. E a semelhança física do filho com o amigo? Seria só coincidência? E a certeza absoluta do narrador, a dor dele, não conta? Pensem só. Por mais de 125 anos, advogados, críticos, estudantes, leitores de todo tipo já fizeram júris simulados, escreveram milhares de páginas e debateram sem parar. O resultado? Nenhum. A dúvida continua viva. E assim a gente termina com a pergunta que atravessa gerações. Capitu foi uma vítima inocente da paranoia destrutiva de um homem? Ou ela foi uma dissimuladora genial que enganou a todos? A resposta, talvez, diga muito mais sobre quem somos nós que julgamos do que sobre ela.